seja muito bem-vindo ao FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil, que diariamente traz notícias sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, mercado e muito mais. E hoje começamos uma série muito especial que vai abordar temas como tecnologia, futuro, mercado da educação física, mercado de fisioterapia e muito mais. Esses episódios têm o oferecimento da Mirra Brasil, que é a empresa líder do segmento premium de eletroestimulação de corpo inteiro. Nosso primeiro tema promete render muitos insights e direções. Nós vamos falar sobre inovação, tecnologia e tendências para o mercado fitness. Para isso, recebemos aqui em nosso estúdio dois convidados com muita visão de futuro, com muita experiência em negócios, marketing e educação. Sejam muito bem-vindos, Rangel e Robson. Rangel Vilas Boas, ele é graduado em Publicidade e Relações Públicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Marketing Esportivo pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ele é diretor de marketing da Mirra Brasil e Alto das Palmeiras Eventos. E tem mais coisinha que você vai completar aí para mim, né, Rangel? Sim. Oi, Yara. Obrigado aí pelo convite, pelo espaço aqui. Sim, tem mais coisinhas para contar. O Cudo também está aqui para trazer novidades. Eu também sou especializado na área de inovação, né? Fiz uma pós-graduação de inovação na FIAP. Sou startupeiro, né? Então trabalho bastante aí com a parte de empreendedorismo na área de tecnologia e estou sempre aí estudando novas tecnologias, olho ligado aí nas novidades do mercado, tanto para o fitness como o mercado como um todo. Vai agregar muito para o nosso tema, né? Espero que sim. Já o Robson Schiavo, também conhecido como professor bicudo, é graduado em Educação Física, Administração de RH e tem especialização em lazer e recreação. É professor universitário nas faculdades metropolitanas integradas, tem longa atuação como coordenador de lazer em hotéis e spas, foi professor e coordenador em academias, atuando em aulas coletivas, avaliação física e musculação. E tem experiência ainda em ginástica laboral, programas de qualidade de vida e eventos empresariais. É um prazer tê-lo aqui conosco, bicudo. Eu que agradeço mais uma vez a presença aqui de vocês, o Rangel, quando ele me mandou a mensagem, falou, vamos fazer esse bate-papo, que vai ser bastante importante, é bastante bacana estar aqui, juntamente com vocês da Fitness Brasil, você, Yara. Então, agradeço mais uma vez o convite. E vou tentar colaborar aí de alguma forma, mostrando exatamente o contato que eu tenho na graduação com essa garotada que está se formando, como que eles têm lidado aí com o tema que a gente vai debater hoje por aqui também. Muito conteúdo também, né? Sim. O tema da nossa conversa hoje é inovação, tecnologia e tendências para o mercado fitness. Um assunto para lá de empolgante, né? E eu acho que uma boa maneira de começar é falar um pouco sobre esse conceito de inovação e como é que ele pode ser aplicado no segmento fitness de bem-estar. Boa pergunta, Yara. Eu acho que tem um ponto muito importante para a gente pensar juntos aqui. Assim, acho que a inovação ela é um meio, né? Ela é o que nos possibilita chegar a um bom resultado. Então, quando a gente pensa no processo de inovar, que não existe um método muito fechado, é uma disciplina aberta, é aquela busca por pesquisa e desenvolvimento, criar novas soluções, adaptar linguagens já existentes, trazer abordagens novas para sanar dores que estão no mercado de uma maneira mais eficiente. Eu acho que tem muito dessa busca de trazer um novo significado para momentos, situações que já existem que precisam de novas soluções, né? E pensando na inovação como esse meio, é exatamente quando a gente olha, por exemplo, para a tecnologia, que é uma possibilitadora de novas respostas. Então, quando você olha para a área da saúde, bem-estar, né, é realmente ressignificar alguns campos, né, de treinamento, de reabilitação. Eu acho que tem esse olhar, né, então, que trabalha muito dessas nuances, desse processo de inovação como um todo. Com certeza, eu acho que é importante também a gente lembrar que a gente vai falar bastante de inovação tecnológica aqui, mas pegando só o termo inovação também, a gente tem que deixar bem claro aquilo que a gente está batendo papo aqui nos bastidores, né? Que às vezes a inovação não é exatamente descobrir a roda, mas é você, a partir de conhecimento, de coisas já pré-existentes, você ter um novo olhar, uma nova resposta para atender às demandas, né? Como você bem disse, Rangel, as dores aí das pessoas que, na verdade, todo o nosso trabalho, e como eu sou alguém de uma geração que trabalha muito próximo às pessoas, eu defendo isso, né? Essa coisa mais humanizada
do que a gente pode trazer para de fato melhorar a vida das pessoas. Acho que isso é bastante importante. Bicudo, você que acompanha o mercado fitness há bastante tempo e tem essa atuação junto à universidade como professor, né? Como é que se enxerga a chegada dessas tecnologias para os profissionais de educação física e agora ele pensando nos seus alunos, especialmente para os recém-graduados, a geração Z, né? Bom, vamos lá. Primeiramente que estar junto a esses alunos, né? Eu sempre brinco, eu falo que os meus alunos eles continuam jovens, só eu que envelheço, né? Porque na verdade as gerações vão vindo e a gente vai acompanhando como eles se comportam, como que eles acessam essas inovações tecnológicas. Obviamente que nós tivemos um cenário aí devido à pandemia que acelerou muito do processo da utilização, principalmente das tecnologias para que você se mantivesse no mercado atuante. Aí a gente teve o boom das aulas online e outros tipos de atividades orientadas. E os alunos, obviamente, que também estavam conectados a toda essa informação. O bacana que eu vejo, por exemplo, lá no nosso corpo docente, é que como os professores eles são de mercado, eles também se obrigam o tempo todo a estarem aí atentos ao que tem de mais novo, ao que tem de bacana para ser apresentado. Não só para os negócios, para a atuação deles enquanto profissionais, mas que eles apresentam para os alunos. E obviamente que também a gente cria uma curiosidade. Mas os nossos alunos hoje, através das redes sociais, eles estão bastante plugados, né? Talvez a grande orientação que a gente tem que fazer é colocar na cabeça deles a importância de fazer os devidos filtros para buscar o que tem de bacana, o que tem de repente com suporte científico, entendeu? Embasamento científico. E óbvio que esses meninos, eles sim pensam atuar no mercado e, diferentemente, por exemplo, da minha geração, que era única e exclusiva, atuar diretamente com as pessoas, de forma presencial, a atuação profissional híbrida, utilizando as tecnologias e também trabalhando profissionalmente, presencialmente com as pessoas, tem sido uma realidade dessa turminha que está se formando e ingressando no mercado agora. Isso é bem legal. A gente teve recentemente com a Mirra levando a tecnologia de eletroestimulação de corpo inteiro em uma das escolas na FMU, aqui com o Bicudo, e eu fiquei muito impactado positivamente com a audiência, porque eu já tinha trabalhado no mesmo tipo de apresentação com públicos um pouco mais, de idade um pouco mais maior, assim, e aí eu vi que aquela molecada ali, eu falei assim, eles não vão já estar tão conectados assim. E na hora que a gente falou assim, quem conhece a eletroestimulação de corpo inteiro? Foram muitas mãos levantadas. E eu vi assim, esse radar mais ligado, assim, opa, tem coisa nova ali. Eu falei assim, cara, eu preciso começar a formar essa audiência, porque eles realmente estão tendo uma noção do embasamento, do como a tecnologia vem, e tem esse olhar mais aguçado, né? Então a gente tem aí um campo de crescimento com essa visão, e certamente também pelo próprio amadurecimento dessas tecnologias como um todo. Você trabalha numa empresa de tecnologia, a Mirra, a gente pode falar que é uma empresa de tecnologia. Como é que você vê a Mirra no cenário de tecnologia e inovação, já que o tema do podcast é esse? Legal. Então eu acho que é muito bacana a gente entender esse recorte do aprendizado, da eletroestimulação como uma categoria. E assim, a abordagem de que existe a eletroestimulação como uma ciência milenar, né? São mais de 2.000 anos de estudos desse caso, né? Então assim, da aplicação da técnica de eletroestimulação, seja na fisioterapia, as diversas abordagens. E quando a gente olha para a eletroestimulação de corpo inteiro, Yara, a gente presta atenção que é um mercado extremamente recente. A gente está falando de um mercado de 17 anos, né? Aqui no Brasil a gente está indo para o 8º. Então você pensa também a diferença de maturidade, por exemplo, do mercado europeu com o nosso. Então, quando a gente olha para a aplicação da tecnologia, a gente estava até começando aqui um papo sobre essa curva de adesão, né, da tecnologia. Então, existe aquele primeiro momento, né, da construção daquela categoria, depois você vem aquele estudo mais aprofundado e um lançamento mais massivo, e você vê depois aquela curva que é uma curva assim, perdemos um pouco o impacto do lançamento, mas a gente começa a aprofundar cientificamente o resultado. A gente está muito nessa maturidade agora com a eletroestimulação lá fora e aqui. Mas eu acho que mais legal de ver disso é a necessidade de trabalhar tecnologia com segurança, de você olhar
a possibilidade de entender a aplicabilidade dela e de trazer um contexto seguro, adequado e metodologicamente funcional. Isso também é importante, porque a gente está falando no final de inovação para gerar resultado também. Resultado para o aluno e resultado para o educador físico, para o fisioterapeuta. Então a gente tem essa visão desse processo como um todo. Então quando a gente fala de uma empresa tecnológica, é uma empresa que envolve essa cadeia como um todo, pensando na questão do empreendedorismo envolvido na inovação, na questão da ciência envolvida. Então a gente trabalha com bastante estudo científico lá fora, aqui. Então a gente busca trazer todos esses ferramentais para que a gente consiga ter um ecossistema que realmente traga isso de uma forma positiva para o mercado. Quando a gente fala em tecnologia e inovação, a gente, né, no primeiro momento, eu acho que a gente tem dois cenários, né? O encantamento e a desconfiança, né? Acho que tudo. Quando surgiu a internet, quando surgiu o celular, quando surgiu, sei lá, a pólvora, sei lá. Depois, a tendência é ter estudos, é buscar estudos, é a comprovação e a aplicabilidade daquela inovação, né? A Mirra se encontra nesse momento agora de consolidação. O que eu acho muito legal, primeiramente, assim, a partir do momento que a gente lança aquele produto, vale lembrar que a própria regulamentação desse mercado vai cada vez ficando mais avançada. Então a gente precisa se adequar a esses padrões. E mesmo antes desse lançamento, a gente já tem que estar com essa adequação feita. Então existem estudos que são feitos anteriormente desse processo, né? E aí quando a gente chega para esse lançamento massivo, a gente tem o quê? Consolidação de estudos que estão em desenvolvimento. Acho que a Cal vai até falar um pouco disso num outro podcast, por exemplo, quando a gente compara uma categoria mais estabelecida, mais longeva, treino funcional, musculação, a gente tem um volume de estudos científicos muito maior. Hoje, a gente fez até um levantamento de dados, ontem, conversando com o Murilo, que é o nosso consultor técnico, no PubMed e no Pedro, né, que são duas bases boas de estudos, aí a gente conseguiu levantar nos 2 últimos anos cerca de 20 estudos em cada um deles, falando sobre eletroestimulação de corpo inteiro. O que eu acho legal, Yara, nesse processo é entender essa maturidade. Estudos científicos demandam tempo, né? E esse aprendizado mais profundo, ele vai surgindo à medida que você vai tendo esse estabelecimento dessas frentes. Por exemplo, para nós aqui, o Bicu está falando um pouco desse processo de adesão da pandemia. A pandemia abriu um espaço de absorção da eletroestimulação muito interessante. E depois dele, a gente viu aquela retomada ao espaço físico das academias, e aí a gente tem uma ressignificação desse processo. Então, são muitas camadas que vão se encaixando nessa dinâmica para a gente trazer, mas o estudo científico para a gente, a evidência científica é fundamental nesse processo. E imagino que tão fundamental quanto os novos e futuros profissionais entenderem que isso não os exime de se aprofundarem nos seus estudos, de se aprofundarem nos conceitos que fazem a base da formação de um profissional, né? Até a gente estava brincando e eu falei, poxa, eu fui avaliador físico. A avaliação física, em tese, é um protocolo em que você tem técnicas para coletar dados. Ok, mas não adianta absolutamente nada você ter esses dados em mãos se você depois não vai interpretá-los e direcionar para a sua prescrição de treinamento para aquele aluno, para aquele indivíduo, de forma individualizada, que resolva ou faça com que ele atinja os seus objetivos. Fazendo uma ponte, né? Hoje, por exemplo, a gente tem tecnologia, né, utilizada aí no alto rendimento, no dia a dia, no cotidiano, no treinamento, na saúde, que coleta dados, e a gente caiu no papo da inteligência artificial, o quanto que ela tem impactado isso e mudado um pouquinho também o jogo dos dados que chegam até ela, que ela filtra, que ela melhora e apresenta já determinadas soluções. Mas os grandes alimentadores, a gente vai falar mais já de sobre inteligência isso, artificial. Né? Então, vou aproveitar o gancho de tecnologia ainda, que ela aparece inclusive na lista de tendências do American College. Primeira, se não me engano, né? Primeiro lugar foi Wearables, né? tecnologia wearable. Depois a segunda, a promoção de saúde no local de trabalho e programas de condicionamento físicos para idosos. No top 10 também aparece a clássica exercício para perda de peso. E uma muito importante, destacada nos últimos tempos, é exercício para saúde mental. Eu gostaria que vocês falassem também, já que a gente está falando de tecnologia, de tendências, um pouco de cada uma delas. Concordam com essa história da tecnologia estar em primeiro lugar
na lista de tendências, deixou de ser tendência, já é uma realidade, porque ó, a gente está todo dia, você não, mas... Não, o relógio eu consegui me livrar. Alguma coisinha. Eu concordo e vejo a necessidade. Vamos pegar 2 assuntos, por exemplo. Eu trabalho com um casal de senhores, né? E a minha aluna em particular, realmente, ela teve um probleminha com uma válvula cardíaca e a tecnologia hoje me sinaliza o tempo todo se ela tá tendo se ela teve algum episódio de fibrilação atrial e por aí vai. E isso dá um norte para a gente até de segurança do trabalho, né? Então, o entender o processo, entender o que acontece com o corpo humano através das questões da fisiologia, da anatomia, da biomecânica que seja, e ainda tendo esses recursos disponíveis para você ali, na hora do trabalho, online, ao vivo, a cores, poxa, isso, para quem sabe utilizar essa tecnologia de forma adequada, é uma forma de você otimizar o trabalho que está fazendo com o seu aluno. Então, eu, por exemplo, na minha atuação profissional, já te cito 2 exemplos diretos. Utilizando a tecnologia, que é a tendência número 1, e no trabalho com idosos, que está na 3ª posição das tendências do American College. Né? Eu adoro essa coisa da wearable, porque eu monitoro meu sono, outro dia eu falo que eu adoro que o relógio conversa comigo, ele manda eu descansar, outro dia ele falou que eu dormi demais, mas é muito interessante que é autoconhecimento também, a percepção, né, corporal, você dividindo isso com um treinador, dividindo isso com um médico, um profissional da saúde, você consegue ter um acompanhamento muito melhor, né? Eu acho bem bacana, porque eu concordo em gênero e número grau que o Bicudo trouxe, assim, de você entender a aplicabilidade. Só que eu vou fazer um recorte um pouquinho diferente do teu, Bicudo, que você olha muito com essa ótica mais do educador físico, né, dessa cadeia. Eu olho muito pela percepção, por exemplo, da inovação nesse sentido, da novidade. Mercadologicamente falando, eu acho que o mercado fitness de saúde sempre foi um mercado, a Yara sabe bem disso, ávido por novidades. Claro que essa novidade precisa ter coerência dentro do jogo. Sim. A gente está falando disso com certeza. E aí me chama muita atenção essa movimentação de falar de 60 mais, esse público, a ginástica laboral, essas necessidades que estão ficando latentes, e são campos, por exemplo, quando eu olho para o mercado brasileiro, tá? Que eu acho são pouco explorados. Para a gente dentro aqui da dinâmica da eletroestimulação, a gente vê, por exemplo, que o mercado europeu ele está bem mais maduro para falar de longevidade, para falar de tratamentos para prevenção de doenças, e aqui a gente ainda está com um pensamento um pouquinho mais orientado para a questão do emagrecimento, por exemplo. Diferenciações de abordagens que você precisa fazer dentro da realidade no mercado. Não sei se vocês percebem isso também, mas eu entendo que tem essas nuances que são muito sutis, mas muito conectados os pontos, assim, a necessidade de você buscar um tratamento mais eficiente, uma alternativa para um tratamento que não é o convencional para o teu paciente, mas também aquele olhar ligado assim no radar para a ótica de business também, e de quero ser o primeiro a ter uma tecnologia diferenciada, quero me diferenciar no mercado, quero sair de uma abordagem que não é a abordagem que não me favorece nesse momento, vou empreender. Então acho que as novas tecnologias elas ajudam também nessa dinâmica mais do modelo de negócio que você se encaixa com as profissões da área fitness, de saúde e bem-estar. Tem outro aspecto também, né? A gente está nesse momento, por exemplo, da preocupação com o emagrecimento, né? Mas acho que o momento histórico do nosso país ele também traz essa demanda, né? A obesidade infantil, infelizmente, é uma realidade no nosso país. Ontem mesmo, em alguma das plataformas, eu li, né? E algo que eu já tinha lido em outras plataformas, a preocupação que se tem, até se falando do estilo de vida que essa garotada tem, e que a obesidade é algo predominante ou bastante importante. O sedentarismo é algo que tem ocorrido com eles, e fala-se até em uma geração que talvez viva menos que os próprios pais. Isso é extremamente preocupante, né? E quando a gente pega o cenário do nosso país, pensando até em mercado, a gente vê quantas pessoas estão realmente, de fato, por exemplo, dentro de uma academia, com trabalho orientado, a gente vê que apesar do número ser gigantesco,
Acho é que um recorte, né? É um recorte, mas a gente tem um mercado ainda gigante a ser explorado, né? Falando em sedentarismo, em obesidade infantil, sem colocar a responsabilidade disso tudo na tecnologia, mas a gente sabe que a tecnologia tem um papel, né, de facilidade, e a facilidade às vezes também te faz ter menos movimento, né, ter menos movimentação física, e por outro lado também traz um pouco mais de ansiedade e tudo. Então, muitas vezes as pessoas também querem milagres, né? Querem que surja uma máquina que vá te emagrecer, né? Um método que te deixe em forma em um dia, da noite para o dia. A gente não tem isso, mas tem algo parecido. A tecnologia pode caminhar nesse sentido de ajudar a diminuir o tempo para você recuperar a saúde, para você recuperar uma boa forma. Olha, eu vejo que numa cidade como São Paulo, você tem como otimizar o teu dia, que muitas vezes é caótico, né, com os deslocamentos e por aí vai, se apropriando da tecnologia para fazer o seu treino eventualmente na tua casa. Então, de repente, trabalhar ou utilizar isso de forma mista. Tem um dia que eu vou na academia, mas tem dia que eu vou fazer o meu treino de forma online na minha casa. Existem vários nichos explorando essas frentes de possibilidades, de soluções para que as pessoas realmente tentem melhorar a sua qualidade de vida em função do treinamento, de um trabalho orientado por profissionais de educação física, mas muitas vezes pautado nessa tecnologia. Pensando num país de dimensões continentais como o nosso país, obviamente que a gente tem uns gaps aí, né? A gente tem alguns probleminhas, porque se pegar, por exemplo, nos extremos do nosso país, onde a tecnologia seria um fator preponderante para levar o que tem de mais novo, de mais atual para eles, mas a gente tem esse gap da infraestrutura que às vezes cria um entrave. Então, é necessário criar e trazer soluções, porque muitas, principalmente de infraestrutura, mas em soluções de tecnologia e inovação, a gente tem muita coisa já no mercado, já visto o trabalho que vocês fazem, em todas as pesquisas que fundamentam o trabalho de vocês, né? É bem legal essa pontuação sua, que traz alguns insights bem legais. Eu acho que, primeiro, pegando o teu ponto do tempo, Yara, por exemplo, para nós é uma lógica muito interessante, é a dinâmica, a argumentação muito forte que a gente traz, porque é um treinamento de 20 minutos, né? Que tem resultados similares a um treinamento de 60 minutos, por exemplo. E vou dar um exemplo mais interessante para essa dinâmica, porque além dessa questão dessa dinâmica, tem a praticidade do dia a dia, né? De vou entregar uma resposta mais rápida, mas tem ganhos de eficiência em processos. Vou dar um exemplo que a gente está fazendo um estudo com a Santa Casa lá em Porto Alegre, que é muito bacana. A gente precisa usar aquela população ali que precisa ser transplantada e eles precisam se preparar para o transplante. E aí eles normalmente fariam um treinamento de 5 dias na semana e eles teriam que ir no hospital 5 dias com custos de alimentação, transporte envolvidos. Com o treinamento, com a eletroestimulação, eles vão 2. Então tem uma eficiência operacional envolvida no processo, porque você garante o mesmo resultado para eles e tem um investimento menor ali. E isso que você está falando também, essa questão estrutural da tecnologia, é isso, o investimento necessário também para dar mais acesso, né, quando a gente está falando dessa realidade. Então esse eu acho que é um outro recorte. Mas eu acho que também pegar muito o olhar sobre essa dinâmica das tecnologias chegando e desses formatos mais híbridos de treinamento, né? Então, acho que é uma herança forte do processo que a gente viveu nos anos anteriores, então do aprendizado de treinar em casa sozinho, mas vou um pouquinho além, assim, sabe, naquela parte até mais provocativa, de você já ver, por exemplo, alguns equipamentos que estão aí em outros mercados, que a gente está de olho sempre vendo isso, por exemplo, que é uma maquininha ali que já controla o peso, já conversa com você, é na tua casa, é um quadro, é uma televisão, mas ao mesmo tempo é o equipamento que você faz tudo, né? E aí você também vê os celulares aqui te mandando mensagens assim, troquei meu educador físico por uma AI. Eu tenho lá, ainda sou da linguagem mais clássica, que eu acho que essa troca presencial é muito importante, mas a gente vê abordagens novas chegando e realmente provocando o mercado e a gente tem que ficar de olho. Até porque a gente tem que utilizar tudo da melhor forma, né? Então, eu não acredito ainda, pelo menos tão
apesar de tudo estar acontecendo tão rápido, né? Quando a gente fala em inovação tecnológica, as coisas acontecem assim, surge informação o tempo todo. Hoje mesmo eu estava escutando no rádio e tem alguém que trabalhou dentro da Google, se não me engano, que ele está prevendo que em 2050 as pessoas vão viver até 500 anos em função de tudo que a inteligência artificial pode nos trazer e por aí vai. Eu falei, poxa, mas 2050 tá aí. A gente fala 2050, 2050, exatamente, entendeu? Mas, mais uma vez, né? A gente só tem que tomar um certo cuidado e tudo com equilíbrio nas suas, porque a gente não sabe e não controla o desdobramento de absolutamente tudo que acontece no processo, né? A internet veio para o bem, mas a gente vê o lado B dela que traz um monte. Então, como que eu vou lidar com isso de forma inteligente para ter o melhor dos dois mundos, né? Porque somos ainda seres sociáveis e sociais, e eu acredito que a presença humana é extremamente importante. Mas por que não me apropriar de tudo isso, se isso vai me agilizar, vai me otimizar, vai trazer uma eficiência maior no trabalho e nos resultados? Mas eu acho importante a mensagem que a tecnologia vem para facilitar, para otimizar, mas milagre ela não faz, não. Né? Você tem que levantar lá e fazer. E eu recordo esse ponto que a gente estava falando. A inovação, a tecnologia, ela é o meio, ela não é o resultado final. Ela não vai fazer o exercício por você, entendeu? Assim, você vai ter que movimentar, né? Por exemplo, aí a gente fala também até sobre essa ótica tanto do aluno quanto também do professor, do fisioterapeuta. Quando a gente fala da eletroestimulação, por exemplo, a gente brinca muito, fala, olha, esse device aqui é sua caixa de ferramentas. Você está pegando o teu aprendizado, usando aqui para gerar mais. Então, assim, é uma coisa que transforma o teu conhecimento, mas não faz por você. Sozinha a máquina não responde, né? Essa interação homem-máquina é fundamental ainda, eu acho. Então... Na universidade esse tema tecnologia é abordado. O Rangel até falou que levou para uma turma que as pessoas conhecem a tecnologia da Mirra e tal, mas assim, de uma forma como uma matéria, como uma provocação assim, frequente, existe isso, essa preocupação dos educadores? Como eu disse, né, lá no começo da nossa conversa, né, Yara, realmente pelo menos o que eu vejo lá no nosso time, né, como nós temos muitos profissionais que não são únicos exclusivamente do mundo acadêmico, mas sim são do mercado. Quem está no mercado e não se atualiza e não está ligado às tendências, ao que está acontecendo de novo, provavelmente ele vai ter algum tipo de problema para o negócio dele, para a atuação no mercado dele. Então, se eu já estou no mercado, estou tendo contato com isso, obviamente que talvez lá no pacotinho da disciplina, por exemplo, não está a discussão sobre isso, mas invariavelmente você, em alguma oportunidade, até num assunto meio que transversal, você acaba apresentando isso para os alunos para pelo menos criar o quê? Uma sementinha de curiosidade na cabeça de vocês para vocês saberem que isso existe e que é importante que vocês estejam aí atentos a esses assuntos. A gente está falando de tecnologia, mas até o Rangel, pegando um pouco do lado da sua formação de marketing, hoje a gente sabe também que se você não está presente nas redes sociais com um bom marketing, né, você acaba estando fora, né, assim, não, talvez não fora, mas um pouco mais... fica um pouco mais difícil o seu caminho, né? Sim. É necessário você estar construindo uma conversa constante e aprender nesse momento do desenvolvimento, assim, a etapa de cada conversa, né? Tipo, o momento que você precisa endereçar cada tipo de comunicação para fazer com que aquela tecnologia de fato floresça, né? Então, é um aprendizado. A gente vê muito isso com a eletroestimulação. Quando a gente começou o processo 8 anos atrás, eu gosto sempre de contar essa história, assim, a quantidade de nãos que a gente recebeu era enorme. E assim, um desafio muito grande de convencer a pessoa, testa. Né? E hoje eu já vejo uma outra visão, né? Um processo de amadurecimento do entendimento do que é a categoria. E acho que outras tecnologias passam pelo mesmo desafio. A gente vai falar um pouquinho, imagino, dos óculos de realidade virtual, eu vejo muito isso também. Os próprios celulares, os próprios relógios, né? Porque eu lembro que muita gente fala assim, tá, mas por que eu tô coletando essa informação? E hoje a gente já tá vivendo esse momento, que eu acho que o Bico tá falando, o que eu faço com esse dado, né? E eu acho que agora o próprio device já consegue, de alguma forma, te trazer um input em cima disso. Então, a tecnologia tá ficando preditiva, né? Trazendo um resultado para você e você aprende aos poucos a interagir com aquela linguagem também. Porque a gente tá falando de modelo de linguagem no final.
que se o profissional de educação física não conhece um assunto, mesmo que seja só ouvir falar, se ele nunca ouviu falar de eletroestimulação e chega um aluno e fala assim, olha, um amigo meu está fazendo eletroestimulação, queria experimentar, e o cara fala, não sei o que é, aí é ruim, né? É ruim. Você veja, poxa, eu trabalhei em academia no início dos anos 90, eu me lembro de uma academia no interior, mas quando o aluno ia, por exemplo, para a parte de cardio, eu lá com esteto, para fazer controle de frequência cardíaca, para falar em zona pessoal de treinamento. Hoje você entra de repente num estúdio, coloca lá o seu device, tem um aparelho que capta as informações, vai lá, além de tudo se torna divertido, né? E é extremamente eficiente, porque o tempo todo você tem uma referência ao vivo e a cores do quanto você está colocando de intensidade no teu trabalho. Poxa, isso é maravilhoso. E eu sou do lazer e da recreação, apesar de não ser o tempo, essa coisa do ser divertido, do lúdico, fundamental. É bacana, porque para muitas pessoas fazer atividade física talvez seja algo, nossa, que dificuldade, né? Quando a gente começa a trazer essas outras linguagens, provavelmente a gente vai atrair um monte de gente, quiçá essa molecada que de repente aí está trazendo esses índices altíssimos de obesidade, de sedentarismo. Quem sabe não seja a partir disso que a gente consiga, inclusive, trazer uma boa parcela para a atividade física de forma rotineira. Tem uma característica muito interessante nesse processo da inovação da tecnologia, é que ela possibilita essa customização da experiência, né, para o paciente, para o aluno. Então, você trazer ali uma linguagem nova, curiosa, divertida, lúdica, você falou, uma etapa que eu acho que é muito importante, principalmente essa nova geração. Eu sinto que eles têm um outro tipo de conexão com o esporte, que é um pouquinho diferente e é mais conectado. Então a gente precisa realmente ter device, ter wearable, ter óculos, enfim. E vejo também muito o processo de gamificação. Você cria etapas de contato. E isso é muito legal. A tecnologia ajuda bastante nessa dinâmica. Sim. Agora sim, vamos falar de inteligência artificial, que aí a gente pode ficar até umas 5 horas falando disso, né? Porque cada dia que a gente lê alguma coisa tem uma novidade, alguém está falando. A gente não pode falar em tecnologia sem falar de inteligência artificial, né? Que já é uma realidade entre nós, né? O que vocês têm visto de inteligência artificial na área fitness, de saúde e bem-estar, que seja já aplicável ou que esteja em vias de ser aplicado? Bom, viver presencialmente ainda, eu confesso que eu estou num processo de coisas começaram a pipocar. Mas quando você lê, por exemplo, uma matéria que hospitais americanos já estão utilizando da inteligência artificial para quando o paciente entra dentro de uma unidade, ele vai ser monitorado e essa inteligência artificial já vai fazer um mapeamento para ver se é importante que ele fique por ali, ou se ele vai para o caminho A, o caminho B, ou de repente vai para uma linha mais importante, de fazer um mapeamento, inclusive, do estado clínico daquele paciente, para tomar as melhores decisões. E mais uma vez insisto, isso não implica, obviamente, em que a formação dos médicos tem que ser inferior a isso, pelo amor de Deus, né? Os médicos estão ali, as pessoas estão ali exatamente para se apropriar disso e talvez otimizar, né, o tempo de espera ou o tempo de uma conduta importante. Então, eu estou falando do ambiente hospitalar, isso também vai acontecer com a gente na atividade física, isso vai acontecer na reabilitação. Sim. A minha esposa é fisioterapeuta respiratória, né? Tudo bem, ela trabalha num dos hospitais de referência aqui em São Paulo, que tem uma grande demanda pelo próprio perfil do hospital, mas vira e mexe alguma coisa já pipoca de inteligência artificial, de novas tecnologias ali no trabalho deles, principalmente em se tratando de pesquisas, assim como vocês fazem lá na Santa Casa de Porto Alegre, é isso? Né? Então, isso vai ser uma realidade, só basta a gente usar ela com sabedoria. Eu não sei se a minha visão é um pouquinho mais avançada que eu do Bicudo, porque eu não acho que não é realidade, eu acho que já é. A gente não está falando de um daqui a pouco, é uma coisa que está acontecendo há algum tempinho e eu acho que ela está ganhando uma celeridade, uma velocidade com as possibilidades, principalmente que a inteligência artificial está trazendo, assim, né, de acelerar esse processo com tudo o que está sendo moldado nesse momento. Então eu já vejo tecnologias muito bem estabelecidas,
estabelecendo o campo delas de uma forma cada vez mais presente. E também vejo esse novo aprendizado, mas acho que muito importante a convergência de dados, que principalmente as Big Techs têm feito nessa dinâmica. Então, de você conseguir consolidar os dados de um paciente de todos os sistemas médicos que atendeu ele em um ambiente só, então você conseguir catapultar essas informações e tirar dali algo, que não é simplesmente o dado. Acho que essa parte da IA preditiva que a gente está falando é muito interessante no momento que a gente está vivendo. E em breve a gente vai avançar um pouquinho mais nisso. Então acho que essa realidade não fica só na IA, ela aplica na robótica, na cirurgia, nos tratamentos, enfim. Muitos campos que estão, sim, muito bem estabelecidos e, obviamente, quando a gente chega também na questão do fitness, a gente vai ver bastante avanço. Eu acho que a realidade virtual vem muito forte agora já, tem muita coisa já acontecendo e tem, inclusive, intersecções, por exemplo, a eletroestimulação com realidade virtual. A gente já está vendo muito estudo para trazer essa amálgama, vamos dizer assim, né, para essas possibilidades. Para mim, eu acho que já é um momento presente, mas concordo com você, precisa saber usar. Não adianta estar ali e falar, quero usar porque tem que usar, não é por aí. E a inteligência artificial está em todas as áreas, né? No jornalismo tem o ChatGPT que pode escrever um texto por você. Né, na educação física, já ouvi falar gente que pediu um treino para inteligência artificial e você falou do caso do hospital americano que faz toda uma checagem inicial, né, talvez, mas isso nunca vai tirar o papel do profissional, né? Eu creio que não e espero que não. Eu espero que não. Talvez o profissional, talvez não, ele vai ter que agir de outra forma, ele vai se colocar no processo de outra forma, mas sempre vai estar ali, né? Eu não posso acreditar que viveremos num mundo onde todas as soluções venham da tecnologia, da inteligência artificial, absolutamente todas, até porque senão a gente pode criar, porque eu penso nos benefícios, sim, mas às vezes eu me preocupo com aquelas facilidades, porque a gente fala em sedentarismo, que alguns se apropriaram da tecnologia e se tornaram seres mais sedentários. Então, poxa, eu não tenho que saber mais nada. Poxa, a cultura, né, de um indivíduo, a experiência de um indivíduo, ela tem que estar aqui, né? Obviamente disponível ali na tecnologia. A inteligência artificial vai te auxiliar pra caramba, mas nós que somos da geração Barça, a gente não pode ser gerenciado apenas por robôs, a gente não pode ser gerenciado por tudo, tem que informação, tem que ter aqui, até para estabelecer uma conversa, né? Se nós não tivéssemos isso em nossas mentes, como que a gente estaria batendo esse papo aqui? Então é extremamente importante. Gosto muito. Talvez não esteja tão, porque até faz parte do core business deles, está o tempo todo lendo, estudando isso. Gosto, mas também aprendi a lidar ou tentar lidar com uma certa sabedoria, até porque esse lado humano do meu trabalho, que eu sempre trabalhei com pessoas, ele vai bater em algum momento. Eu tenho esse viés, não tem como discutir isso. Eu acho que tem essa característica que é mais intrínseca e necessária da área de saúde, né? Eu acho que ela busca realmente essa proximidade do contato físico mesmo, a humanização do processo, que eu acho bastante importante. Mas eu acho que essa humanização, ela pode ser levada para um outro patamar, que é isso, assim, por exemplo, de provocar tecnologia mesmo, sabe? Assim, eu sinto que talvez para o mercado de saúde, de bem-estar, fitness, falta ainda olhar para as tecnologias e falar assim, deixa eu criar um tipo de processo de brainstorm para entender como que aquilo vai fazer realidade para o meu negócio, para a minha jornada de atendimento de um paciente. Eu acho que ainda falta um pouquinho isso no mercado, essa maturidade de provocar a tecnologia. Falar assim, tem aquilo ali, ChatGPT. Será que me ajuda em algum tipo de dinâmica de atendimento ao meu paciente, ao meu cliente? Como? Então, sabe, eu acho que é um desafio. E acho que a gente está no momento exato para buscar esse tipo de olhar, sabe? E é um pouco
uma consolidação, aquilo que a gente falou, assim, as coisas vão caindo, aí a gente vai vendo a consolidação, né? A gente estava falando ali da transição do BlackBerry para o iPhone, né, Yara? Então, assim, sempre vai ter os early adopters, né? A galera que vai pegar a crista da onda e depois você vai vir a segunda onda e aí vamos. Usando um termo muito antigo, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O equilíbrio, né? O caminho do meio. E assim, até quando vocês estavam falando, me veio na cabeça uma coisa até divertida. Eu falei assim, um filme de ficção científica, em comédia talvez, se a internet acabasse, se desplugasse a internet no mundo, como é que as pessoas viveriam, né? Principalmente os mais jovens, eles teriam uma dificuldade de entender alguns processos, né? Porque quem já viveu é tipo andar de bicicleta, vai dar mas já andou sem. Agora você não vai ter o Google Maps no celular, mas você é capaz de pegar um guia informação, de rua, mas a velocidade de acesso vai mudar. Exatamente. Não, você falou de velocidade de acesso, de eficiência das coisas. Eu tive numa viagem recentemente. Se não fosse um atendimento tecnológico através da tecnologia, imagina, em menos de 40 minutos eu resolvi um problema de saúde da minha esposa estando fora do meu país, de uma forma rápida, com uma solução rápida e pronto, resolveu. E se não tivesse isso, quais seriam os caminhos? O caminho convencional. A gente tem que estar aberto, né, à tecnologia. Você falou de um programa de viagem também, assim, tipo, eu estava indo para o aeroporto viajar para o exterior e não achava meu cartão de crédito. Né? Eu falei, como é que eu vou usar? Aí meu filho pega meu celular, pega e põe assim, pronto, mãe, tá aqui. Aí eu achei a coisa mais moderna do mundo, agora eu pago tudo com o celular. Agora, se eu resistisse, eu não ia nem me divertir na viagem. Então, acho que muito que você falou, tem que estar aberto para a tecnologia, né? Totalmente. Eu acho que essa é um mindset de virar e falar assim, a cultura tecnológica e de inovação, ela está presente e ela vai chegar, e vai chegar uma hora que você falar, não, vou ficar no tradicional, vai te tirar um pouco de espaço. Pelo menos conhecimento daquilo você precisa ter para saber interagir de alguma forma. Acho que é fundamental estar com o radar ligado aí. Elas fazem parte do nosso dia a dia, com certeza. A gente está chegando, né, caminhando para o final. Eu vou deixar um espaço aberto para vocês explicarem ou apresentarem alguma coisa a mais que vocês queiram falar e também falar de onde as pessoas encontram vocês, porque eu acho que é bacana ter esse contato via rede social para troca de informações, né? Afinal, vamos utilizar essa tecnologia que já não é tão nova assim, mas que ainda nos favorece horrores, né? Acho que o meu recado, Yara Bicudo, é muito pensando sobre essa ótica da provocação mesmo vamos dizer assim, das classes, né, de educação física e fisioterapia principalmente, que são dois mercados que a gente trabalha bastante, mas desse desafio, dessa conexão sobre uma ótica até empreendedora, de olhar a tecnologia como uma oportunidade de desenvolvimento de carreira, sabe? De ter aquilo como um mote. Eu vejo muitos dos meus parceiros de negócio, que eu chamo de clientes, são meus parceiros, que estão criando histórias assim muito interessantes, sabe? De sair de um lugar comum, que não é um lugar, digamos, ruim, mas que eles não estavam realizados, e de entenderem aquela possibilidade por meio da tecnologia, por meio do empreendedorismo. Eu acho que isso é uma mensagem fundamental e uma meta, assim, que para mim é muito interessante de acompanhar e de me envolver com um negócio que tem esse propósito, que tem esse sentido. Então eu deixo um pouco dessa mensagem, assim, para que essas novas gerações, a classe de educadores físicos e terapeutas fique com um olhar bem ligado, com radar para essa questão da tecnologia. E fala teu Instagram para as pessoas trocarem essa figurinha. Se quiserem saber mais de tecnologia, inovação e de eletroestimulação, meu arroba é @rangelvilasboas e também @mirrabrasil, onde você consegue todas as informações. Bom, seguindo um pouco o caminho que o Rangel disse, se eu fosse dar algum conselho, primeiramente vou falar com aqueles que são da minha geração, por exemplo, né? A gente tem que se manter conectado também, né? Eu sei que alguns de nós temos determinadas dificuldades em se aproximar, mas é uma questão de se permitir, né? É tão bom aprender, né? Aprender. A gente fala tanto, né, no mundo, aqui no mundo acadêmico, um profissional hoje, ele se formou, eu falo com os meus alunos da faculdade, pessoal, se vocês acham que a graduação é o fim, não, é só o kick-off, né, o chute inicial de um processo que não vai parar nunca mais.
Então isso serve com relação às inovações tecnológicas, inclusive para os cabeças brancas, como eu, né? E para os jovens, saber se apropriar de tudo isso que tem de tão bom aí, de forma equilibrada, de forma inteligente, para conseguir os melhores resultados profissionais e os melhores resultados para as pessoas com quem a gente trabalha, porque afinal a gente precisa entender muito bem qual é o nosso papel social, o papel social do nosso trabalho. Né? Enquanto profissional de educação física, eu tenho um papel social que já está muito bem estabelecido. Poxa, eu preciso de alguma forma criar coisas e fazer coisas que impactam as vidas das pessoas de forma positiva. Acho que é esse o caminho. Muito obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, Rangel e Cudo, nesse episódio especial do FitBRcast, um oferecimento da Mirra Brasil. Agradeço a audiência e fiquem ligados que tem muito mais por aí.